Por que estamos parando de postar nas redes sociais? Eu gosto de falar, na verdade, mídia social do que rede social, mas independente do termo, né? Vamos falar sobre isso aqui hoje e eu quero trazer alguns pontos aqui que eu deixei anotado e eu acho muito interessante que essa foi uma reportagem da CNN e eu achei muito interessante o assunto, da forma que foi abordado. Eu vou deixar aqui no link da descrição o vídeo, né, dessa reportagem, para você poder. Reportagem, matéria, né, enfim, para você poder acompanhar. E tem muito comentário lá de pessoas realmente concordando com o assunto, dizendo assim: é, eu já tô fora realmente para isso e tal. E tem até alguns comentários interessantes. Uma pessoa chega e comenta assim: mas são redes sociais ou comerciais? Cara, isso eu achei sensacional. Tem até um trecho da entrevista que é falado mais ou menos algo assim: as desvantagens de postar são grandes demais e as vantagens não são suficientes. Isto é muito curioso também. Mas vamos pensar que a gente está praticamente a tecnologia avançando a cada dia, certo? A IA cada vez mais ganhando espaço, eu ia falar tomando espaço, mas ganhando espaço. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre o benefício dela para otimizar tempo, para acelerar, mas claro que vai ter todo tipo de uso, né? Vai ter gente que vai usar para o lado bom, tem gente que vai usar para o lado ruim, e não tem muito, né, o que fazer. É só você ficar atento a essas situações e não cair, né, vamos dizer assim, nessas ciladas, né, vamos dizer assim. Mas, no geral, eu quero trazer alguns tópicos aqui e tentar discorrer sobre o assunto. O primeiro deles é o seguinte: a rede virou palco comercial e perdeu autenticidade. Lá no começo, quando as redes começaram a, a ganhar espaço, né, tudo, era muito legal. Era como se fosse um negócio que você estava falando com todo mundo. Era muito orgânico, né, era bem mais fácil chegar a as informações, chegar, melhor dizendo, as publicações para as pessoas, né, e e era então muito mais fácil de você conseguir conversar, de você, enfim, ter ali uma certa, uso legal, uso, assim, positivo, né. Como também tinha o seu lado negativo, olha só que coisa curiosa, porque a gente começou a postar toda hora, a gente começou a chegar e às vezes revelar informações, principalmente lá no Twitter, né, que hoje não se fala mais, mas continua todo mundo falando assim. E você, assim, revelava o lugar onde você estava, você falava o que você estava fazendo e tal. Então, no começo, todo mundo que estava usando aquilo ali, a gente não sabia o comportamento. Então, era um lugar que, vamos imaginar como se fosse uma reunião onde todo mundo se encontra num lugar e está todo mundo conversando ali. Mas óbvio que para ter relevância, uma pessoa precisa falar e as outras ouvirem, né? E aí aquela pessoa que está falando, primeiro vai ter a voz ali ativa, vai todo mundo ouvir e tal, ou vai ser uma troca, né? Que aí um fala, o outro fala, e aí é uma conversa aleatória, né? Como se fosse uma festa, né? Tem isso também. Mas, na verdade, a mídia social, o que começou a acontecer? A rede social, o que começou a acontecer com o tempo? Começou a ficar em bolhas, vamos dizer assim. Então, se você gosta de uma coisa, cada vez mais você vai ver sobre aquilo. E aí começou a ficar bolhas. Eu estou tentando lembrar o termo certo, mas eu acho que é isso, em resumo, né? E aí começaram a ficar bolhas. Então, você vai ver o que é do seu interesse, porque é aquilo que você entrega, aquilo que você consome, então ela vai entregar para você aquilo também.
como outras pessoas que vêm sobre outros assuntos vão ver só sobre aquilo e assim vai. O que começou a acontecer também, isso, é que ninguém estava sabendo mais o que o outro, né, falava, então, ou fala, né, e aí começou a ficar cada um nas suas bolhas ali. Então, quando, tudo bem que agora eu fiz um mix, né, do assunto, né, num todo assim da mídia social, da rede social, mas realmente no começo era algo muito mais para uso pessoal, vamos falar assim, principalmente no Instagram, você podia postar ali as coisas que, tinha a ver com o seu com o seu estilo de vida, viagens e tudo mais. Hoje já mudou, hoje já mudou completamente, a já está muito diferente, já se tornou realmente uma plataforma, se tornou, melhor dizendo, uma mídia, de fato, comercial. Porque para uso social mesmo, pode existir ainda, mas é muito difícil, é muito difícil. E até ao contrário, eu acho que hoje. Antes você postava foto de você estava numa viagem e olha que legal, tal. Depois de um tempo parecia que você está se exibindo e hoje talvez já pode ser até visto ao contrário. Ó, aquela foto ali é falsa, aquela foto ali, a pessoa está sim se exibindo, mas ela está querendo fazer alguma coisa, vender e tal. E lá no final eu vou tentar linkar isso também. Mas tem um outro ponto com isso. Começou a ter um cansaço mental e saturação de conteúdo. Porque antes você tinha o meio de televisão que era o meio de televisão. Você tinha as mídias que eram a televisão e o rádio. E revista, né? Enfim, os banners e tal. Mas, e era muito caro para você poder aparecer. Era não, é caro para você aparecer, né, numa mídia desse porte. Então, com o aumento, né, o crescimento, melhor dizendo, da mídia social, da rede social, eu vou falar rede social, também começou a surgir uma nova oportunidade. Então, espera aí, então dá para agora fazer, pô, eu não vou conseguir usar a televisão, mas eu posso usar esse espaço aqui meu para falar de tal coisa. E aí que começou a ter uma nova, e aí começou a ter uma nova, vamos dizer assim, uma nova fase de propaganda, né? De anúncio, porque se antes você dependia exclusivamente de poucos meios de veiculação e que era muito caro, então agora com a internet no celular ali, com a mídia com a rede social, ficou muito mais fácil, acessível você falar com todo mundo, você alcançar com todo mundo. Ué, se antes eu publicava algo e as pessoas viam, comentavam e compartilhavam, por que eu não posso fazer isso para divulgar um produto, alguma coisa assim? Então, além disso, começou a ter muito conteúdo, começou a ficar saturado. É como se, vamos imaginar um- como é que eu posso dizer, uma feira. Vou dar um exemplo bem simples, assim, uma feira, um shopping. Você tá ali passando naquele corredor, né? E tem as lojas. Se todas as lojas vendem praticamente a mesma coisa, ou se todas as barracas estão falando a mesma coisa, vai ficar confuso. Então, para isso, a melhor estratégia de venda vai ser talvez a que vai te chamar, te prender a atenção. Então, a melhor forma de te atrair vai mudar, talvez uma embalagem mais interessante. Só que aí isso aí começou a ficar muito saturado. E aí, hoje, já existe um ritmo ao contrário. Parece que as pessoas querem começar a sair. Mas antes disso começar a acontecer, o que também começou a surgir? Comparação constante começou a gerar insegurança. E aí tem aquele ponto da viagem, tem aquele ponto em que você talvez nem postava com essa intenção, mas que naturalmente gerava ou gera esse tipo de sentimento, esse tipo de reação, de sensação. E aí algo que novamente poderia ser benéfico, né? Benéfico, passa a ter um efeito negativo, porque se hoje você postar
sei lá, por exemplo, eu comprei essa caneta. E aí o outro viu e não comprou aquela caneta, aí ele vai falar, pô, tá vendo? O cara lá tem a caneta, eu não tenho. E aí você que tá postando aquela caneta, você tá se aparecendo, você tá se exibindo, você tá dando sensação para o outro de que ele é incapaz e tal. E lógico que não é isso. Não é isso que acontece. Mas é a sensação, às vezes, da interpretação do outro. Um outro ponto também é que aí começou a acontecer isso também. Depois dessa saturação de conteúdo e as mídias, né, as redes sociais começaram a virar praticamente um palco comercial, até porque se antes eu dependia da televisão, do rádio ou da revista, enfim, hoje eu não preciso mais. Hoje eu preciso só do telefone celular, eu preciso só estar ali e pronto, e acabou. Eu vou conseguir alcançar mais pessoas realmente, eu vou conseguir alcançar específicas pessoas que eu quero. Então ficou até mais fácil, mas também isso com o tempo, né, vai ter o preço, lógico. E principalmente nada mais orgânico, tudo pago, né? Não vou ficar entregando para todo mundo, né, cara? Você tem que pagar para poder alcançar mais pessoas, para alcançar a pessoa realmente que você quer. Se tem a televisão e eles pagam lá, por que aqui não? Então, o que começou a acontecer também um pouco depois disso? Começou a ter menos compartilhamento pessoal e mais consumo passivo, que aí já é interessante você pensar o quê? Que as pessoas começaram a, não, também agora não quero mais postar, quero, eh, enfim, postar menos e tal, e não tem por que postar, e aí eu só vou consumir, eu vou consumir. Então, isso também se tornou um comportamento. E é curioso pensar que o começo não era isso, né? O começo não era assim, era completamente o oposto. Postar, vou compartilhar, vou deixar lá para todo mundo ver e tal. Claro que provavelmente naquela época já tinha gente que pensava o contrário, não, não tenho por que postar, não quero ter e tal. Mas no geral, a sensação depois desse longo, né, conteúdo saturado e tal, realmente, em algum momento ia ter um pico e talvez iria cair, e começou a chegar isso. E aí, o que que eu percebo que hoje acontece? Que, na verdade, também é falado na notícia. Busca por privacidade e saúde mental. Cara, é incrível como que realmente as pessoas hoje, e aí eu estou falando do meu ponto de vista, né? Elas começaram a, peraí, não vale mais a pena, vou sair, vou excluir isso aqui, não está me fazendo bem, não quero mais estar aqui, o motivo de comparação tá me fazendo horrível e tal, e vários outros fatores, e aí as pessoas começam ou começaram ou estão mais privadas, ou estão mais seletivas. Não vou agora, por exemplo, acho que se hoje, por exemplo, surgisse uma nova rede social, eu acho que ninguém iria querer. Ao mesmo tempo que estabelece as que já existem. Mas, ao mesmo tempo, também elas passam a se tornar fortes, porque não há uma competição, e ali se tornou um espaço em que satura a informação de conteúdo, você começa a encontrar menos coisas de amigos, de realmente coisas que você queria ver, como antes, uma publicação de um amigo seu, alguma coisa, você não vê mais, você começa a ver muito anúncio, você começa a ver muito conteúdo, e aí você fala assim, cara, eu não quero isso aqui. E aí é onde entra, eu não vou conseguir pegar agora porque está um pouco distante, mas onde entra o movimento de você vai ler um livro, eh, vai praticar esporte, vai se exercitar, vai sair do computador, vai sair do celular. E é um movimento que está acontecendo hoje. Eu penso também, e já finalizando, né, e trazendo aqui o raciocínio final, assim, de tudo, eu penso que cada vez mais eu acho que vai acontecer isso, a diminuição de fato de uso da mídia social, como também as pessoas começarem a querer
participar de comunidades ou grupos que sejam de seu interesse, ao invés de estar ali no coletivo, vamos dizer assim. Porque o que está acontecendo é que a mídia, como tem em vários comentários, mas em dois aqui, mais um me chamou a atenção, que é a rede social. Na verdade, não é esse comentário, mas é uma pergunta, né? E aí eu só falei agora de um jeito. Não é mais rede social, virou uma rede comercial. E até aí é até compreensível, porque natural que se existe um meio que é fácil de comunicar, de falar com outras pessoas, de vender e tal, e ao contrário até, é bom, né? Porque a tecnologia permite isso, existe sim um lado bom. Não estou dizendo que ela é simplesmente o pior lugar, não, não é isso. Mas que se você não souber utilizar, se você não encontrar o espaço que realmente você quer, você vai ver mais do mesmo. Você vai começar a talvez a ter exatamente esses tópicos aqui, aí eu só vou repetir eles aqui para você poder entender. A rede virou palco comercial, então começou a perder sua autenticidade, que é de fato só um lugar para você poder compartilhar suas coisas. Começou a ter cansaço mental e saturação de conteúdo, quer dizer, você começa a ter muita informação, você começa a ter muito, um grande volume de informação, de dado, e aí isso começa assim, a dar um cansaço. E aí você às vezes não vai pensar em, pô, vou ler um livro, vou sair, vou fazer uma atividade e tal, né? Você vai ficar ali só. Enfim, é, aí começa também a ter a comparação constante, e aí isso vai começar a gerar insegurança, é, infelizmente. Consequência disso, menos compartilhamento pessoal, quer dizer, você passa também então a ficar mais off e passa somente a consumir e, por último, passa a ter a privacidade. Eu só quero agora, então, não quero mais, não quero mais aparecer porque eu vou cuidar da minha saúde mental. Eu mesmo, desde 2011 praticamente, que perdeu a graça para mim, eu uso eh, por estratégia mesmo. Eu uso pelo trabalho, eu uso como coisa estratégica, como objetivo estratégico. Por exemplo, estou aqui falando, usando o YouTube para poder, enfim, compartilhar uma mensagem, compartilhar um pensamento, mas ponto. Pelo menos nesse momento que eu gravo o vídeo, eu tenho usado bem menos o Instagram. Twitter, então, menos ainda. Eu acho que lá eu uso. Eu só vi um perfil interessante que era para procurar preço de placa de computador, de peça de hardware de computador. Para isso, eu achei interessantíssimo. Mas onde eu vi? Eu vi no YouTube. Então, o link, né, eu vi a pessoa falando, né, sobre esse perfil, e aí eu falei, pô, legal, então vou lá, favoritei e pronto. Se eu quiser comprar, ou se eu quiser saber preço de alguma coisa, eu vejo lá naquele perfil. Olha como é que tá, eu estou usando estrategicamente. Por quê? Porque desde 2011 realmente perdi a vontade de usar a rede social como no começo. Não sei o que que você pensa a respeito, qual que é o seu comentário, se você usa, se você não usa, se você conhece pessoas que, enfim, qual, lógico que tem o seu lado positivo, tá? Eu não quero parecer aqui ficar indeciso sobre isso. Não, não é isso. Tem o seu lado positivo. Mas, no geral, parece que o caminho é esse. Existe sim uma quantidade de pessoas que vê a rede social de uma forma mais negativa, então elas vão buscar sim eh, uma saúde mental, vamos dizer assim, e ela vai ficar mais off. E, em compensação, a rede social não vai ser mais o mesmo. Se vier uma nova, muito difícil, talvez, ter relevância, porque ninguém mais vai querer mais uma rede social. E elas também ganharam mais força, vamos dizer assim, de propagação comercial. Você tornou um lugar, assim, para você se promover. E, novamente, eu digo, tem um lado bom, porque com, com a tecnologia avançando, né, então você pode fazer
serviços, através dela, é óbvio, e tá tudo bem, tá tudo certo, e tem isso também. Mas no sentido da rede ser social, não é necessariamente mais como é antes. E eu acho que é muito difícil voltar a ser. Daqui para frente, eu penso que vai continuar sendo cada vez mais algo comercial. Então, deixa aqui o seu comentário. Eu quero saber o que você pensa a respeito. Se você pensar algo diferente, por favor, só vamos manter aqui o respeito. Também fica à vontade para você se inscrever aqui, caso você, enfim, está gostando do conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Mas de verdade, responde aqui. Porque é importante para eu poder saber o que você pensa, qual que é a sua opinião, enfim, se você gosta ou não. Deixa só pelo menos uma interação aqui. Tá bom? É importante. É um gesto mínimo, mas que me ajuda a saber assim, falar, poxa, o pessoal está gostando do conteúdo, está interagindo, isso é legal. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.